vida dela, para que ela seja instrumento de Deus. Senhor Deus, eu te dou graças pela vida da tua filha. Eu sei que há um mover do teu Espírito aqui, eu sinto a tua presença aqui, então que a tua presença possa pacificar a mente, o coração dela, e que todo nervosismo, toda preocupação, que ela seja ela, que ela mais do que nunca possa se valer da autenticidade dela, Senhor, e que ela seja uma voz profética para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Toma ela como um instrumento teu, como o Senhor sempre faz, no nome poderoso de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Queria dizer que é uma honra estar aqui hoje, apesar de todo o nervosismo, todo o medo que a gente sente, porque isso é normal. Mas eu creio que todo lugar o qual nós estamos é porque Deus nos colocou ali. E eu sei que se eu estou aqui hoje é porque foi pela permissão de Deus. E eu creio que Ele irá falar aos nossos corações. Então eu queria convidar todos que podem a abrir as suas Bíblias em João, capítulo 9. É um texto bem conhecido. João, capítulo 9. Vamos ler a princípio do 1 ao 7. Amém? A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, estes ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhes: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Glória a Deus. O tema que eu quis trazer nessa mensagem é: eu era cego e agora eu vejo. Porque verdadeiramente essa história vai relatar um homem que era cego, e como a gente viu no título e no decorrer da história, ele era cego de nascença, que quer dizer que ele já nasceu assim, ele já nasceu com essa deficiência, ele já nasceu cego. E eu fui tentando estudar sobre essa história para poder me aprofundar e, sabe, passar algo aqui para vocês. Eu creio que Deus, ele fala assim, mas a gente também precisa nos esforçar, precisa estudar, precisa nos aprofundar. E eu fui vendo sobre esse texto em João 9, e ele vai mostrar o relato da cura de um cego de nascença. É um milagre o qual Jesus evidencia sua divindade. Ao ver o homem cego e sabendo que havia nascido assim, os discípulos queriam saber o porquê dele estar assim, a causa dele ser cego. Porque naquela época, quando a pessoa possuía alguma deficiência, quando a pessoa possuía alguma limitação, as pessoas acreditavam que era por conta de um pecado, seja pecado dos seus pais, seja pecado seu, sendo que já era descartado que não tinha como ser pecado desse homem, porque ele já havia nascido assim, então não tinha como ser algo que foi por pecado dele. E nem mesmo pelo pecado dos seus pais, porque isso era algo que veio desde o Velho Testamento. Que eles acreditavam nisso, que toda pessoa que tinha alguma deficiência era por conta de algum pecado. E essa
vivia limitada, ela não podia, participar de cultos, não podia participar de festas, ela não podia estar perto de outras pessoas, ela vivia verdadeiramente como um mendigo pedindo esmola, ela vivia verdadeiramente uma vida limitada. E o porquê desse texto? Porque quando eu vejo esse cego, ele me faz lembrar de nós. O quanto de nós já não fomos como esse homem cego. E quando eu digo cegueira, eu não digo cegueira física, eu não digo cegueira espiritual, eu digo cegueira. E você encaixa da forma que você acha que se adequa à sua vida. Porque muitos de nós já fomos como um homem cego que vivia uma vida limitada, o qual não era capaz de participar de nada, porque as pessoas viam ele como uma pessoa, verdadeiramente medíocre. As pessoas olhavam para ele e as pessoas achavam que ele não era capaz, somente pela limitação dele física. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus encontrou ele, Jesus viu ele de longe, em meio a uma multidão. Isso me faz também lembrar de vários relatos na Bíblia que a gente vê de Jesus na multidão. E quando Jesus estava na multidão, tentava tocar Jesus, quando as pessoas tentavam chamar a atenção de Jesus, e esse homem, ele era cego, ele não fez nada, ele estava simplesmente no seu lugar, talvez pedindo esmola, como era a tradição na época, que essas pessoas ficavam pedindo esmola, porque elas viviam assim. E o que me chama a atenção é que ela não precisou chamar a atenção de Jesus. Ela simplesmente de longe, Jesus olhou para ela e Jesus se compadeceu dela. E o que me chama a atenção é que Jesus, quando ele olhou para esse cego, ele não olhou para o seu exterior, Jesus olhou para o seu interior. E quantas das vezes Jesus não faz isso por nós? Porque Jesus, quando ele nos vê, ele não olha para o nosso exterior. Jesus, ele não se preocupa com o nosso exterior. Ele não se preocupa se quando a gente chega, ele está com as vestes rasgadas. Isso me faz lembrar do filho pródigo, porque o filho pródigo, quando ele chegou, o seu pai, ele não se preocupou de como ele chegou, o seu pai não se preocupou se ele estava ferido, o seu pai o abraçou. E Jesus foi o que ele fez com esse cego. Quando ele viu esse cego, ele olhou para o interior dele. Ele não se preocupou se ele era cego, ele não se preocupou se ele era um pecador, ele não se preocupou se os pais dele eram pecador. Ele não olhou para suas limitações, mas ele olhou para o interior daquele homem. E quantas vezes, quantas pessoas não foram encontradas por Jesus assim? Porque assim como esse homem era um homem cego, um dia eu fui uma pessoa cega, mas como eu disse no tema desse texto, eu era cega, mas hoje eu vejo. E é esse o tema central dessa mensagem, é para que você entenda que se você é cego, hoje é o dia do seu milagre acontecer, hoje é o dia dos seus olhos abrir, hoje é o dia do sobrenatural de Deus ser manifestado na sua vida, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, não importa, porque quando Deus ele quer fazer alguma coisa, ele não se importa com o que está acontecendo em sua volta, porque ele naquele lugar havia uma multidão de pessoas estavam naquele lugar. Talvez havia pessoas ali com problemas talvez maiores do que aquele homem, talvez havia pessoas ali que, estavam precisando muito de Jesus, mas Jesus se compadeceu daquele cego. E o que me chama muita atenção nesse texto é que a Bíblia relata que Jesus ele fez esse milagre no dia de sábado. E o dia de sábado naquele tempo, ele não era um dia que você não podia fazer nada. Então Jesus, mais uma vez, ele rompeu os paradigmas. Mais uma vez Jesus, ele rompeu as barreiras. Mais uma vez ele demonstrou que Jesus, ele não é, aquela pessoa que fica presa a rótulos. Jesus, ele veio para destruir barreiras. Jesus, ele veio para romper muralhas. Jesus, ele veio para transformar, para libertar, para curar, para salvar. E é isso que ele quer fazer na sua vida. É isso que ele quer fazer nas nossas vidas. Assim como ele fez na vida desse homem. E sobre esse fato de sábado, Jesus ele é tão incrível porque ele contraria toda a teologia errada. Ele não se importa se para você isso é certo ou errado, mas ele se importa em fazer a vontade do Pai. E ele diz assim, nessa palavra ele diz isso, que convém a ele a fazer a obra de Deus. Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas porque olhamos para as circunstâncias em nossas voltas? Quantas vezes deixamos de pregar uma palavra porque a gente acha que as circunstâncias não é favorável? Mas se a gente for olhar para esse texto, a gente vai dizer que as circunstâncias não eram favoráveis. Porque era um homem cego que havia nascido assim, não foi um acidente, não foi algo que causaram na vida dele, não. Ele nasceu assim.
Então era praticamente quase impossível ele voltar a enxergar. Então as circunstâncias, elas diziam para Jesus: é impossível. Mas Jesus, ele olha para as circunstâncias e diz: para mim tudo é possível, porque ele pode todas as coisas. E refletindo nesse texto, Deus me faz lembrar de nós, porque quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordena fazer, por achar que as circunstâncias não é favorável, por achar que aquele não é o momento certo, por achar que ele não é digno, porque ele te olha tanto para as nossas limitações. Mas se Jesus tivesse olhado para as limitações daquele cego, será que Jesus teria ordenado para ele que ele fosse até o tanque, que ele fosse, lavar suas vistas? Será que Jesus teria feito isso? Porque isso me faz refletir sobre mim. Não tem nada melhor do que quando a gente lê um texto, do que quando a gente medita num texto e Jesus, ele faz você lembrar de você mesmo, sabe? Ele faz te refletir de tudo quanto ele já te fez passar, de tudo quanto você já vivenciou. E quantas vezes Jesus já me ordenou a fazer algo e eu não fiz porque eu achava que eu não era capaz, ou porque eu achava que aquele ambiente não era o ambiente adequado de eu falar da palavra de Deus. Não existe ambiente adequado, não existe lugar certo. Quantas pessoas estão aí fora pregando a palavra de Deus e existem pessoas ainda assim que estão se arrependendo. Isso me faz acreditar que a gente deve com certeza parar de olhar para as circunstâncias e começar a olhar para Deus, começar a olhar para aquele que nos chamou e viver verdadeiramente esse texto que diz em João 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Convém que a gente faça a obra, convém que a gente, pregue para as pessoas que estão necessitadas, convém que a gente sim se posicione, vive uma vida reta, vive uma vida íntegra. É chegada a hora da gente se posicionar, é chegada a hora da gente fazer aquilo que Jesus nos ordenou fazer. E eu acho incrível porque esse texto, ele relata milhares de coisas. Ele relata, a obediência de Jesus. Ele relata o milagre, ele relata o cego que também foi obediente a Deus, porque ele foi até o tanque, se lavou. Ele poderia simplesmente, Jesus untou o olho dele lá e isso não aconteceu, não vai acontecer mais. Não, ele creu na palavra de Deus, ele obedeceu a palavra de Deus e o milagre aconteceu. Esse texto me faz acreditar que Jesus, ele sempre vai ver algo em nós, sempre vai chamar a atenção de Jesus, que às vezes pra gente é indispensável, talvez pra gente é desnecessário. Vai ter sempre algo em nós que vai chamar a atenção de Jesus, porque Deus, ele olha o nosso exterior e ele olha o nosso interior, e dentro de nós existe algo de valor para Deus. Dentro de nós, Deus consegue ver uma luz, ele consegue ver, alguém necessitado, alguém que está precisando verdadeiramente de um milagre. E eu queria dizer para você que eu me fiz essa pergunta: por que Jesus viu um cego em meio à multidão? Por que Jesus viu esse cego? Se ele tiver milhares de outras passagens de quais as pessoas precisaram chamar a atenção de Jesus, e nessa passagem a gente vê que Jesus, ele olhou aquele cego e ele se compadeceu daquele cego. E por que Jesus conseguiu enxergar um cego em meio à multidão? Porque Jesus, ele olha diferente do homem. Jesus, ele olha diferente de mim, de você. Jesus, ele olha, aquilo que existe dentro de nós. Jesus olha o nosso coração e ele sabe que mesmo que a gente seja um pecador, mesmo que a gente seja falho e limitado, existe algo de valor dentro de nós. Existia algo de valor naquele cego. As pessoas já desmereciam ele, as pessoas não enxergavam ele, como uma pessoa digna, portanto que as pessoas negligenciavam ele. Mas Jesus conseguia enxergar algo de valor nele. Jesus, ele gosta de enxergar nas pessoas, ele gosta de enxergar as pessoas que para outras pessoas não representam nada. Porque em Coríntios, se eu não me engano, eu anotei aqui, Coríntios 1:27 vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aquele cego que para muitas pessoas era um louco, era uma pessoa que não merecia nada, mas Deus escolheu aquele homem para confundir outros homens, e verdadeiramente a palavra se cumpriu. Porque se ele for adiante desse texto, ele vai ver lá na frente que homens foram confundidos pelo milagre conforme manifestaram na vida desse homem. As pessoas olhavam para ele, as pessoas não conseguiam reconhecê-lo. E eu fiquei perguntando,
Senhor, por que as pessoas não reconhecem Ele se o Senhor só apenas abriu os olhos dele? E verdadeiramente é isso que acontece com a gente. Quando Deus transforma a nossa vida por inteira, as pessoas não nos reconhecem mais. E glória a Deus por isso, porque não vale a pena ser reconhecido pelo homem pecador que a gente era. Não vale a pena ser reconhecido pelas pessoas falsas, mentirosas, medíocres que a gente era. Mas vale a pena ser reconhecido por nós, pelo que Cristo fez em nós, por uma vida, transformada, por uma vida liberta, por um novo eu. Eu glorifico a Deus pelas pessoas que olham para mim e dizem que não me reconhecem mais, porque nem eu mesmo me reconheço mais, porque eu sei que Deus transformou a minha vida, e eu sei que tudo que Ele fez na minha vida ainda é pouco perto do que Ele quer fazer, porque Deus, Ele não vive uma obra limitada, Deus, Ele não vive uma obra pela metade, Deus, Ele vive em constante construção, Ele quer sempre algo novo, algo mais e mais e mais, algo perfeito. Quando eu estava lendo esse texto, eu fui assistir uns vídeos interessantes, que um deles falava sobre quando Jesus, ele conserta, sabe, o vaso do oleiro. Porque quando aquele vaso se quebra, o oleiro, ele acha que não tem jeito. Porque pra gente é assim, quando algo na nossa vida se quebra, quando algo na nossa vida acontece de ruim, a gente acha que não tem jeito, sendo que Deus, ele vem para nos mostrar que para Ele todas as coisas são possíveis. E Ele constrói aquele vaso, e Ele faz um vaso novo, melhor do que era. E assim Ele fez na vida desse homem, e assim Ele fez na minha vida, porque Ele me fez ser alguém melhor do que eu era. Ele me fez ser alguém, sabe, melhor do que as minhas expectativas consideravam que eu podia ser. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que você da sua casa está sentindo a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é notória. E eu posso sentir aqui a presença de Deus. Eu creio que Deus está ministrando no coração de vocês. E outro fato importante que eu reparei nesse texto é quando Jesus, ele olhou para esse homem, e logo após, no texto vai passar sobre os discípulos. Quando os discípulos olham para esse homem, e a gente vai ver os discípulos de Jesus, eles que andavam com Jesus tiveram uma atitude errada, eles negligenciaram esse homem. Quando eles olharam para esse homem, eles pensaram imediatamente no pecado desse homem, eles não pensaram no que Jesus podia fazer. E quantos de nós já não passou por isso? De estar vivendo uma situação ruim e as pessoas olharem para nós e achar que o fato da gente estar vivendo aquilo é porque a gente está pecando, é porque a gente está vivendo uma vida de pecado, é porque a gente não está dizimando, é porque a gente não está fazendo aquilo outro, e milhares de coisas que passam pela mente dela, que só a misericórdia de Deus. Mas vai ter coisas na nossa vida que sim, vai acontecer e vai fazer as pessoas te olharem e te julgarem, sim, assim como aconteceu com esse homem. Sabe, eles vão achar que você é um pecador, porque elas não vão entender que a minha vida, a sua vida é a forma da glória de Deus ser manifestada. Elas vão olhar para você e vai dizer, ele é um pecador, mas é que elas não entendem que eu sou o instrumento de Deus, eu sou a forma de Deus manifestar a glória dele nesse mundo, eu sou a forma de Deus manifestar milagre nesse mundo, eu sou a forma que Deus achou, que ele achou de melhor, de agradável para poder manifestar as obras dele. É por isso que ele vai dizer na palavra, convém que ele faça as obras dele. E a palavra, quando a gente vai ler o texto, ela vai dizer as obras. Então vai ser mais de uma obra, não vai ser uma obra que Deus vai realizar na sua vida, não vai ser algo, sabe, pausado, algo parado, não, vai ser algo que vai ser constante, vai ser as obras de Deus, elas vão ser manifestas na sua vida constantemente. Porque quando a gente vai ver sobre esse homem, não foi só uma obra que Deus realizou na vida dele. Deus não só tirou a cegueira física dele, Deus tirou a cegueira espiritual. Porque lá na frente ele conhece Jesus como suficiente. Lá na frente ele conhece que Jesus é o Senhor. Porque quando ele olha para Jesus, ele chama Jesus de Senhor. Então ele reconheceu. Deus não só tirou a cegueira física, mas Deus tirou a cegueira espiritual. E fez com que ele reconhecesse que Jesus é o único, que não há outro além dele. Não existe ninguém maior que ele, não existe ninguém melhor que ele, e não importa o que ele faça para nós, ele sempre será o primeiro e único. E eu acho incrível
acho muito incrível, porque a palavra de Deus, ela se completa, a palavra de Deus, ela é única, ela não mente. Quando Deus diz lá na palavra que Ele vai cumprir as obras de Deus, Ele cumpre as obras de Deus. Ele tira a cegueira física, Ele tira a cegueira espiritual, Ele faz com que um homem cego fique irreconhecível para as outras pessoas, para o mundo. As pessoas olham para Ele e não reconhecem Ele. Como pode as pessoas olharem para um homem que somente, é como se ele somente estivesse acordado? Ele continuava o mesmo homem, ele era a mesma pessoa, mas as pessoas olhavam para ele, as pessoas não reconheceram ele. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, ele entra por inteiro. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele entra para nos transformar de verdade, para nos mudar de verdade, para nos libertar, porque ele nos chamou para ser livre. Ele não nos chamou para viver uma vida limitada, ele não nos chamou para viver entre quatro paredes, ele nos chamou para ser livre, para ir adiante, para poder dizer: eu sou aquele que Deus me mudou, eu sou. Porque quando as pessoas falaram: quem é você? Ele disse: eu sou aquele que Deus curou, aquele que Deus abriu a vista, aquele que Deus tirou a cegueira física, a cegueira espiritual. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer tirar toda a cegueira espiritual. Ele quer tirar, sabe, tudo aquilo que tem impedido você de romper, tudo aquilo que tem impedido você de alcançar aquilo que Deus deseja para a sua vida. Ele não quer que você somente seja livre de uma doença física, não. Entenda. Ele quer te libertar para que você tenha autoridade para dizer: sou eu. Quando as pessoas te perguntarem: quem é você? É você mesmo? E você vai ter autoridade de dizer: sou eu, porque Ele me libertou. Interessante que quando as pessoas perguntam quem foi que curou ele, ele simplesmente diz: foi Jesus. Ele não o conhecia, mas ele sabia que havia sido Jesus. Glória a Deus. Sobre a vida desse homem, a gente vai entender que nem sempre um problema na sua vida, um problema na minha vida é um prejuízo. Nem sempre algo de ruim que está acontecendo comigo, algo de ruim que está acontecendo com você, talvez, vai ser um prejuízo para você. Sabe, muitas vezes o Senhor, Ele permite sim crises, Ele permite sim que coisas de ruim acontecem conosco, para que se tornem oportunidades, para que o nome dEle venha a ser glorificado. E quantas vezes a gente murmura quando algo de ruim acontece? Porque verdadeiramente, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não sei o que seria de nós. Se não fosse a graça de Deus, Ele não estaria aqui, porque Ele te murmura dia e noite. Constantemente Deus, Ele ministra isso comigo, porque às vezes, sabe, Ele tem uma vida maravilhosa e Ele te pega coisas pequenas para reclamar, esquece de quantas coisas, sabe, boas que Deus fez na nossa vida, as pessoas que Ele tem em nossas voltas, nossa família, nossos amigos, sabe. Durante essa pandemia aí, quantas pessoas pegaram essa doença e quantos de nós Deus tem guardado, e mesmo assim Ele te arruma motivo para murmurar, mesmo assim Ele te arruma motivo para questionar a Deus. Quem somos nós para questionar o nosso Deus? Falando sobre isso, eu me lembro de Lázaro. Lázaro, Deus permitiu que acontecesse aquilo com Lázaro, assim como Ele permitiu que acontecesse com a filha de Jairo. E por que Deus permitiu tudo isso na vida dessas pessoas? Essas pessoas, elas morreram, mas para quê? Para que elas ressuscitassem, para que o nome de Deus fosse glorificado. Vai ter coisas que vai acontecer na sua vida que vai doer sim, vai ser difícil sim, mas é para que lá na frente o nome de Deus seja glorificado. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, que tem coisas que acontecem com a gente que a gente não entende, mas no futuro isso vai se tornar um testemunho, no futuro o nome de Deus vai ser glorificado, e Ele te vai ver o quão maravilhoso Deus é, porque Ele olhou para mim, Ele usou a minha vida para que o nome dEle fosse glorificado. Quem sou eu para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida? Eu não sou nada, eu não mereço nem ser usado por Deus, eu não mereço nem que o nome de Deus seja glorificado na minha vida, mas Deus, Ele permite que certas coisas aconteçam na
nossa vida sim, entenda, são passageiras. São passageiras, porque lá no futuro o nome de Deus vai ser glorificado. E lá no futuro você vai entender que tudo que acontece é para a glória de Deus. Tudo que acontece é para a honra de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Nunca vai ser sobre quem pecou. Nunca vai ser. Ah, mas fulano está passando por isso, sobre quem, porque ele pecou, porque ele cometeu algo. Deus nunca vai olhar assim. Nunca vai ser sobre quem pecou, mas é sobre Jesus. Aquele que usa a nossa imundícia, aquele que usa, sabe, os nossos pecados, aquele que usa a gente lá no lamaçal, a gente lá na sujeira, para que o nome dele seja glorificado. Ele faz tudo novo, Ele faz tudo melhor. Talvez se hoje eu estou passando por algo difícil, é porque eu creio que amanhã algo melhor vai acontecer. Porque quando Deus Ele nos coloca numa prova, não é para que Ele te saia dessa prova e viva algo normal, não. É para que Ele te saia dessa prova e viva algo novo, algo extraordinário. Para que a gente entenda que Ele pode todas as coisas. Às vezes a gente passa tanto tempo, sabe, de braços cruzados dentro da igreja, tanto tempo de braços cruzados no nosso trabalho, onde quer que o Senhor tenha nos colocado. É como eu disse aqui, todo lugar no qual o Senhor nos coloca é uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Não é porque é uma live que eu não vou pregar a palavra de Deus, não é porque eu estou na minha escola que eu não vou pregar a palavra de Deus. Se Deus me colocou ali é porque Ele quer fazer algo. E quantas vezes nós estamos de braços cruzados dentro da igreja e tem pessoas caindo e nós não entendemos que convém a nós fazer as obras de Deus, nós não entendemos que convém a nós a estender as nossas mãos para essas pessoas. Quantas vezes nós somos como os discípulos de Jesus que dizem, mas por que ele está assim? Será que ele pecou? Será que os pais dele pecaram? Quantas vezes o irmão nosso cai na igreja e a primeira coisa que ele te fala é como um discípulo, ele te olha pro exterior dele e fala, será que isso é porque ele pecou? Quando na verdade ele te devia ser como Jesus e olhar para o interior da pessoa e dizer, ali é uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. Porque Jesus, ele olhou para aquele homem e ele falou, eis ali, em meio à multidão, uma oportunidade para que essas pessoas todas reconheçam que eu sou o Filho de Deus. Porque as pessoas não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Ele quebrou paradigmas porque ele curou uma pessoa, ele realizou um milagre no dia de sábado para que o nome de Deus fosse glorificado. Às vezes Ele te deu oportunidades tão maravilhosas como essas de Jesus. Há uma multidão nos olhando, ao invés de Ele te falar coisas que edificam, Ele te fala coisas que entristecem o coração de Deus. Ele participa de conversas que entristecem o coração de Deus. Constantemente Deus ministra isso comigo. Ele fala isso comigo porque a gente perde muitas oportunidades falando abobrinhas, quando na verdade Ele te devia estar falando daquele que nos salvou. Porque não é sobre falar da Bíblia, mas é sobre falar aquilo que Ele fez em mim. Se eu não sei citar um texto bíblico, basta eu falar, mas Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus me salvou, porque eu estarei falando da palavra dele, e isso edifica, isso cura, isso liberta. Eu vejo pessoas que não têm nenhum estudo e que falam do nome de Deus porque elas não se preocupam com isso. A gente precisa parar de se preocupar com tudo isso. A gente precisa, focar naquele que nos chamou. A gente precisa, eu vou martelar nesse texto, a gente precisa entender que convém que Ele te faça as obras daquele que nos chamou. Convém que Ele te faça as obras daquele que nos enviou. Durante toda a passagem de Jesus na Bíblia, a maioria delas a gente vai vendo Jesus indo de contramão a todas as culturas. Porque Jesus, ele não segue cultura, Jesus, ele não segue placa de igreja, Jesus, ele não segue pastor, não segue ninguém. Jesus, ele segue uma só pessoa, aquele que o enviou. E ele te vê durante toda a passagem de Jesus, ele indo de contramão a todas as culturas, ele se assenta com pecadores, ele faz milagres em dia de sábado, ele diz eu sou, ele diz que ele foi enviado, ele vai indo de contramão a tudo isso, porque ele sabe, ele acredita naquele que o enviou.
A gente vê que Jesus, ele não tem medo de dizer que eu sou. Ele não tem medo. Quantas vezes na Bíblia a gente vê ele dizendo isso? Ele não tem medo. As pessoas olhavam para ele, negligenciavam ele, diziam que ele era maluco, diziam que iam apedrejar ele, diziam que iam matar ele. Mas ele sabia que ele era o enviado. Ele sabia que a hora dele ia chegar, assim como vai chegar para todos nós. Vai chegar para todos nós. E por que a gente vive tanto aprisionado nessas coisas? Jesus, ele nunca se preocupou com os homens, portanto que ele falava duro sim. Muitas pessoas diziam sim, que o seu discurso era duro, mas ele pregava, é isso que importa, ele falava de Deus. As pessoas viravam as costas, mas tinham aqueles que ouviam, tinham aqueles que recebiam a cura, tinham aqueles que recebiam o milagre. Talvez quando a gente falar, vai ter pessoas que vão virar as costas, vai ter pessoas que vão debochar, mas acredite que a sua fala não é em vão. Existe uma pessoa, talvez duas, não sei, que vai te ouvir. Elas vão te ouvir e essas palavras elas vão penetrar no coração delas, assim como o dia penetrou na minha. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque se eu estou aqui hoje é porque uma pessoa, ela não teve medo. Ela rompeu tudo e ela pregou a palavra de Deus para mim. Então que a gente seja essa pessoa que prega a palavra de Deus, que não tem medo, que não se curva aos manjares do mundo, não. A gente tem se curvado muito aos manjares, a gente tem se curvado muito, a gente tem envergonhado muito o nome de Deus. E quando eu falar, gente, eu me coloco nisso porque eu sou tão falha, tão pecadora como vocês. Nós precisamos parar de fazer isso, nós precisamos nos posicionar. É o tempo da gente nos posicionar. Eu falei no início, um dia eu fui como esse homem cego, um dia eu estava em meio a uma multidão e Jesus olhou para mim, um dia eu estava desacreditado e Jesus olhou para mim, eu era condenado, sim, um dia eu fui como esse homem, um dia as pessoas olhavam para mim e desacreditavam de mim, sim, um dia eu estava vivendo uma vida, sabe, de pecado. Um dia eu estava desacreditada naquele que me chamou. Um dia sim, eu vivi uma vida triste, medíocre. Mas um dia Jesus, ele olhou para mim. Não importa quantas pessoas estavam à minha volta, mas Jesus, ele olhou para mim. Sabe por quê? Apesar de todos os meus pecados, apesar de todas as minhas fraquezas, eu continuo sendo filha. Apesar de tudo isso, Jesus continuava tendo seus olhos de amor para mim. Então ele olhou para mim e ele me fez enxergar que com ele eu sou capaz de romper tudo isso. Com ele eu sou capaz sim de enxergar e de declarar, eu era cego, agora eu vejo. Porque agora eu vejo porque Jesus me proporcionou isso, porque sozinho eu não era capaz. Agora eu quero falar sobre um fato que é interessante nesse texto, que eu sempre quando eu li esse texto eu ficava pensando nisso, né? Que é quando Jesus ele cospe no chão. E eu fiquei pensando, Jesus fazendo isso. Talvez se fosse você, se fosse eu, imagine Jesus cuspindo no chão. O homem era cego, então ele não podia ver. Mas ele escutava, então eu acredito que ele tenha escutado Jesus cuspindo no chão, Jesus pegando aquilo dali, fazendo lodo e esfregando a vista dele. Eu imagino como é que deve ter sido. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? É que quando a gente vê Jesus ele cuspindo no chão, Jesus ele pegando aquilo dali, fazendo lodo, a gente não vê em nenhum momento da Bíblia o cego falando nada. Sabe por quê? Porque antes mesmo de Jesus o curar, ele já sabia quem era que estava o curando. Ele já sabia que quem estava na frente dele era Jesus. Ele já sabia que aquele milagre podia acontecer se ele cresce. Porque os milagres que acontecem na nossa vida é se a gente crer. As coisas só vão acontecer na nossa vida se a gente crer. E quando Jesus cospe no chão e ele passa na vista desse homem, a gente vê que em nenhum momento esse homem fala nada e Jesus ainda ordena ele para que ele vá até no tanque de Siloé, que esse tanque significa um enviado, e ele foi e lavou e voltou vendo. Quando ele foi e lavou, ele já voltou daquele lugar vendo. Ele creu naquilo que Jesus falou para ele
e ele recebeu o milagre. Não basta só Jesus fazer algo, a gente precisa crer naquilo que Jesus está realizando. Não basta só Jesus mandar eu ir até um lugar, eu preciso crer que quando eu ir até aquele lugar, o milagre vai ser realizado. Não basta só eu vir até aqui, eu preciso crer que quando eu vim até aqui, Jesus ele vai me usar para falar. Tem coisas que não dependem só de Deus, eles precisam se posicionar, eles precisam crer. E tem faltado muita fé em nós. E como eu falei, quando esse homem ele é curado por Jesus, as pessoas já não reconhecem mais. Mas ele continua sabendo quem ele é. Apesar de ter sido transformado fisicamente, ele também foi transformado por dentro, porque ele saiu de lá um novo homem. Só que eu quero te dizer que não basta só Jesus ver quem você é. E por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas das vezes eu vivi isso. Muitas das vezes a gente ouve de Deus, Ele dizendo que você pode, você é capaz, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não basta só Jesus ver isso, você precisa ver isso em você. Porque se só Jesus visse nele algo de bom e ele não cresce nisso, nada iria acontecer. A gente precisa crer que existe algo de bom em nós. A gente precisa falar: Senhor, que eu veja aquilo que o Senhor vê em mim, que eu veja, sabe, isso de valioso que o Senhor vê em mim, que eu veja, que eu enxerga isso. A gente precisa enxergar com os olhos de Jesus, porque muitas das vezes o fato da gente não conseguir abraçar um irmão, o fato da gente não conseguir ter uma palavra para um irmão é por isso, é porque a gente não consegue olhar para essa pessoa com os olhos de Jesus. Mas eu quero que isso seja quebrado hoje, que a gente comece a enxergar com os olhos de Jesus, que você declare aonde você está, que você vai enxergar com os olhos de Jesus, que agora quando você olhar, você vai se olhar como Jesus te olha. Se Jesus diz que você é capaz, você diz: eu sou capaz. Se Jesus diz que você pode, você diz: eu posso. Porque a gente não rompe, porque a gente não quer. Jesus ele está a todo tempo, Jesus ele não nos aprisiona não. Jesus ele está a todo tempo nos lançando: vai mais, você pode, você é capaz, faz isso, faz aquilo. Jesus está a todo tempo nos incentivando. A gente é que se coloca para baixo, a gente é que se isola. E eu digo isso por mim mesma, porque muitas das vezes eu não consigo fazer algo porque eu digo que eu não sou capaz. Sendo que eu repreendo isso na minha vida, eu repreendo isso na sua vida. Que a gente venha se olhar com os olhos de Jesus e dizer: eu posso, eu consigo, eu vou com Jesus, eu vou romper todas as barreiras. Eu vou conseguir pregar assim, eu vou conseguir dançar assim, eu vou conseguir falar assim. Sabe por quê? Moisés, a palavra vai dizer que Moisés era gago. Mas eu vi vídeos falando que Moisés ele não era gago com uma doença física. Não sei se isso é o certo, mas eu vi gente falando que Moisés ele não era gago de uma doença. Ele era gago quando ele estava nervoso. E quando Jesus chama Moisés, ele sente medo, porque ele é tão limitado como a gente. E Moisés ele sente medo, porque ele fala: Senhor, eu não vou conseguir falar. Quando eu ver uma multidão na minha frente, eu vou gaguejar. Mas Moisés foi porque ele creu naquele que o chamou. Ele precisa crer naquele que nos chama. Moisés, com as suas limitações, ele libertou um povo em nome do Senhor Jesus. Então, se você tem alguma limitação, se você acha que você não vai conseguir falar em meio a uma multidão porque você vai gaguejar, porque você vai falar errado, comece hoje tirando isso da sua mente. Comece hoje acreditando que você é capaz. Comece hoje acreditando que Jesus te chamou e com Ele você pode todas as coisas. Porque verdadeiramente você pode, verdadeiramente com Jesus você pode todas as coisas. Às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros falam. Não que isso seja errado, mas quando isso se torna um exagero, se torna assim errado. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros falam, esquece o que Deus fala de nós. Sabe, não deixe que nada do que as pessoas falem sobre você,
sabe, te corrompa. Ande de acordo com aquilo que Jesus fala de você. Ande de acordo com o que Jesus diz sobre você. Esqueça o que as pessoas falam. Se as pessoas olham para você e só veem a sua limitação, esqueça disso. Ande de acordo com o que Jesus fala de você. Jesus fala que você é vencedor. Jesus fala que você é filho. Jesus fala que você é capaz. Então ande de acordo com isso. Ande de acordo com aquilo que o Pai te fala, porque Ele é importante. Quando Jesus ele vem sobre você, e se talvez você ainda não vivenciou isso, talvez você que está assistindo talvez não ainda tenha vivenciado essa experiência com Deus, eu quero te dizer que quando Jesus ele vem sobre você, ele não vem sobre você somente naquele momento, mas ele vem sobre você para viver com você, para andar com você. Ele não vem sobre você somente para te curar, sabe, de uma doença física, não. Ele vem sobre você para te tornar livre, para, sabe, tornar a sua mente cativa a Ele, para, sabe, te desaprisionar tudo aquilo que te atormenta, tudo aquilo que quando você deita a cabeça no travesseiro te faz se sentir mal. Jesus, quando Ele vem sobre você, Ele vem para te curar por inteiro, Ele vem para te fazer livre, Ele vem para te fazer enxergar que você é capaz. Então, se você ainda não vivenciou isso, eu te convido, sabe, a meditar nisso tudo que eu estou dizendo aqui hoje. E a querer, porque você precisa querer viver isso. Não é sobre o meu falar, até porque a Bíblia vai dizer isso, que não é sobre muito falar, não é sobre muito pedir, não é sobre nada disso. Você precisa querer. Você precisa querer vivenciar isso, você precisa querer vivenciar esse Deus, você precisa querer vivenciar experiências novas, sim. Você precisa querer sair da zona de conforto, você precisa querer ser curado, porque para você ser curado, você precisa crer. Então que você, onde quer que você esteja, você diga isso com Deus. Seja verbalmente, seja mentalmente, mas você diga isso: Senhor, eu quero viver isso contigo. Senhor, eu quero vivenciar uma vida de intimidade contigo. Eu quero ser como esse homem cego, Pai, que ele tinha uma doença física, mas o Senhor ultrapassou barreiras. O Senhor curou fisicamente, o Senhor curou espiritualmente, o Senhor o transformou por inteiro, de forma que ninguém o reconheceu. Que você queira isso na sua vida hoje, que você diga para Deus: Senhor, eu quero ser como cego de nascença, eu quero ser curado por Ti, eu quero ser transformado por Ti, eu quero ser um homem novo. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você viver isso com Deus, você vai ter um testemunho, assim como esse homem teve. E quando a gente tem um testemunho com Deus, quando você tem um testemunho seu com Deus, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar de você aquilo que você viveu com Deus. Ninguém pode tirar de você aquilo que você presenciou com Deus. E mesmo que você diga para as pessoas achem loucura, o evangelho é loucura. Mas ninguém pode tirar de você aquilo que você viveu no seu secreto com Deus. Ninguém pode tirar de você aquelas noites em qual você chorou e você sentiu Deus ali enxugando as suas lágrimas. De quando você se humilhou e você sabia que você não estava se humilhando perante um homem qualquer. Você estava se humilhando perante o Senhor, perante o seu Deus. Ninguém pode tirar isso de você. Quando nós experimentamos o toque de Jesus, quando nós experimentamos o toque dele, ninguém pode tirar isso de nós. E mesmo que ele te viva dias frustrados, mesmo que ele te passe por momentos difíceis, a gente sempre vai lembrar do toque de Jesus. E esse toque vai fazer você cair em si, que você precisa voltar ao primeiro amor, que você precisa voltar às primeiras obras. Então, se você está escutando isso aí, e se você está se sentindo fraco, está se sentindo, sabe, diferente do como você era, então que você creia que se você vivenciou o toque de Jesus, você pode voltar a vivenciar esse toque. Você pode viver experiências novas com eles, porque ninguém pode tirar o toque de Jesus de você. Ninguém pode te tirar de você aquelas vezes no qual você escutou o seu Deus te chamando de Pai. Ninguém, mesmo que você esteja distante de Deus, você sempre vai se lembrar disso. E eu falo disso por experiência própria, porque quantas vezes eu estive distante de Deus, quantas vezes eu estive mal, eu estive, sabe, me sentindo totalmente
totalmente ruim, totalmente uma pessoa mal. E eu lembrava do toque de Jesus em mim. Eu lembrava da voz dele me chamando de filha. Eu lembrava do seu amor. E tudo isso me fazia cair em si. Tudo isso me fazia entender que eu precisava voltar. Que eu precisava entender quem ele era na minha vida. Que eu não podia ficar vivendo um momento. O seu momento não é o seu futuro. O seu momento é apenas um momento. O seu futuro é uma vida plena com Deus. O seu futuro é moradas que já estão prontas lá no céu te esperando. Esse é seu futuro, creia nisso. E para encerrar, eu creio que Deus, ele verdadeiramente ele está ministrando aqui. Eu quero convidar vocês a não precisa abrir a sua Bíblia, mas apenas meditar no versículo 25, que vai dizer: respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Uma coisa eu sei, eu era perdida e fui achada. Uma coisa eu sei, ele é real na minha vida. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Uma coisa eu sei, eu estava desacreditada, ele acreditou em mim. Uma coisa eu sei, hoje eu vejo. E é lindo, lindo demais esse versículo, porque o cego disse: se é pecador, não sei. Ele disse: se ele é pecador, não sei. O que eu sei é que ele realizou um milagre em mim. O que eu sei é que eu vivia uma vida medíocre. O que eu sei é que eu era cego. Eu não podia olhar minhas mãos. Eu não podia ver quem estava à minha frente. Mas hoje eu vejo. Sabe? Ele declarou na vida dele: eu era cego e hoje eu vejo. E é isso que eu quero fazer com que você entenda através da palavra de hoje. A palavra de hoje veio para você entender que se você era cego, hoje você pode ver. E não é pelo meu falar, não é pelo que eu estou falando aqui, mas é você crendo. Se você um dia foi cego, hoje você pode ver. Assim como Jesus operou um milagre na vida desse cego, assim como Jesus, sabe, rompeu barreiras e fez com que Moisés conseguisse falar em multidões, assim como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, assim como Jesus ressuscitou o Lázaro, assim ele é nos dias de hoje. Ele pode te fazer ver. Eu não sei qual é a sua deficiência, sabe, espiritual, a sua deficiência física, eu não sei se você está passando por algo hoje, contente limitado. A única coisa que eu sei é que o meu Jesus pode te curar disso, o meu Jesus pode realizar um milagre através disso. Então, se você está se achando como esse cego, se você está se achando limitado, se você está achando que você está vivendo uma vida pedindo esmola, como esse cego vivia, que você esteja onde você esteja e declare: eu era cego e hoje eu vejo. Porque quando você declara as coisas, quando você liga as coisas no céu, quando você diz em nome de Jesus, as coisas se cumprem. Que você declare na sua vida que você pode ver, você é capaz de ver. Jesus, ele veio aqui para isso, para nos tornar livres. Se não fosse por Jesus, a gente viveria uma vida aprisionada. E ele te vê ainda nos dias de hoje, sem precisar. Pessoas que vivem a vida aprisionadas. Sabe por que elas vivem a vida aprisionadas? Porque elas ainda não experimentaram do toque de Jesus. Porque elas ainda não experimentaram, sabe, do amor de Jesus. Porque quando você experimentar isso, pode ter certeza, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você pense em desistir, você sempre vai lembrar das coisas que você vivenciou com o Senhor. É como eu disse, uma das coisas que me tornaram firme, que me fizeram perseverar, que me fizeram ser constante, que me fizeram continuar, foi as lembranças de tudo que eu vivi com Jesus, foi as experiências todas de qual eu vivi com Jesus. Sabe, tudo isso nos faz querer continuar. Quando a gente está fraco, Ele te lembra que Ele tem um Deus que nos consola, isso nos faz querer continuar. Quando a gente está se sentindo mal, está se sentindo indigno, e Ele nos lembra que existe um Deus de amor, que Ele diz: você é filho, você é filho, você é filho. Isso nos faz querer continuar.
Porque não importa o que o mundo diga de mim, não importa o que as pessoas digam de mim, o que importa é que Ele me chama de filha, o que importa é que Ele me reconhece como filha, e Ele todas as noites me faz lembrar disso. Todas as noites no qual eu deito minha cabeça no travesseiro, Jesus, Ele me faz lembrar que eu sou filha, e é isso que me motiva a continuar, é isso que me motiva a ir adiante, é lembrar que eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que cuida de mim. É lembrar que o amor de Deus, ele rompe barreiras. O amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus, ele me surpreende a cada dia. Sabe por quê? Porque tem gente que fala, eu estou há tanto tempo no Evangelho e eu já não me surpreendo com nada, eu já não vivo mais nada. Até hoje eu me surpreendo com o amor de Deus, porque eu sei que eu não sou digna de nada disso. Quando você entende que você não é digna de nada disso, você consegue se surpreender a cada dia com o amor de um Deus que Ele viu ali que você pecou, Ele viu ali que você o negligenciou, Ele viu ali que você disse, eu nego esse Jesus, assim como Pedro o negou 3 vezes. Ele viu tudo isso, mas Ele mesmo assim persevera em te amar. Então é essa palavra que eu queria trazer hoje, é que não importa a sua cegueira espiritual, não importa a sua doença física, não importa o seu estado do momento, não importa nada disso. O que importa é que existe um Deus que Ele pode te curar de tudo isso. Existe um Deus que pode, sabe, sempre fazer mais e mais. E eu quero te convidar a ficar com isso na sua mente, sabe? Constantemente, todos os dias, com isso na sua mente. Declarando, eu era cego, agora eu vejo. Até que o milagre aconteça, porque é declarando as coisas que não existem que elas começarão a existir. É você declarando todos os dias, agora eu vejo, que uma hora você vai ver sim. Você precisa profetizar sobre a sua vida. Você precisa profetizar que você vai ser, sim, aquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Eu quero agradecer a todas as pessoas. Quero agradecer a todas as pessoas que assistiram a live, que ficaram até aqui o final. Eu creio que muitas pessoas foram tocadas através dessa palavra, porque mesmo quando a gente está aqui pregando, a gente é tocado por isso, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e o que eu estudei ontem, o que eu estudei ontem, o que eu estudei mês passado, ela se renova hoje. E ela se renovou aqui de uma forma diferente para mim. Mais do que eu imaginava, mais do que eu pensei que eu iria falar, Deus, Ele fez diferente. E isso é gratificante, isso é bom, porque eu não quero que seja pelo meu falar, eu não quero que seja o que eu estudei, mas eu quero que seja o Espírito Santo de Deus. Porque quando é o Espírito Santo de Deus, eu creio que Ele vai te tocar aí. Então eu agradeço por todos os que ouviram. E eu quero estar fazendo uma oração aqui para a gente encerrar essa live. Amém? Oremos. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por cada pessoa qual disponibilizou o seu tempo para participar dessa live, Senhor. Cada pessoa aqui, sabe, se dedicou a esse momento para poder ouvir a sua voz, porque eu sei que a sua voz, ela fluiu nesse lugar. Porque assim como eles ouviram ali, eu ouvi aqui também, Senhor. Então eu te agradeço por essas vidas, Pai. Talvez tem pessoas ouvindo essa live que ainda não sabem verdadeiramente quem é Jesus, que ainda não te conheceu face a face, que ainda não vivenciou uma experiência contigo. Então eu peço para ti, Jesus, que nesse momento o Senhor possa começar a ministrar com essa pessoa, que o Senhor possa começar, Senhor, sabe, a falar com ela, que ela possa começar a ouvir sua voz, que a sua voz possa constranger de forma que ela venha se entregar a ti por inteiro, Senhor. Senhor, eu sei que existia um propósito real com essa palavra, e eu sei que esse propósito ele vai se cumprir, porque não há um propósito seu debaixo da terra que não se cumpre, Jesus. Então eu creio, Jesus, que algo aconteceu, mesmo que com meus olhos eu não consiga ver, Senhor, eu creio que algo aconteceu, talvez na casa de alguém, talvez, sabe, alguém ouvindo essa palavra. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu sei que essa palavra não foi em vão, Senhor. Pessoas foram tocadas, pessoas irão ser transformadas, pessoas irão ver através dessa palavra. E eu agradeço a Ti, Senhor, por ter me escolhido como instrumento Seu, Pai. Agradeço a Ti, Senhor, por esse momento aqui, por este culto.
muito, Senhor, pela vida do pastor, o qual o Senhor tem usado constantemente nessas lives, Senhor. Que o Senhor possa o abençoar a cada dia, que o Senhor possa dar para ele, Pai, força física, força mental, força espiritual, para que ele continue nessa pegada, Senhor. Que o Senhor possa estar renovando a força dele, Pai, e que ele possa estar a cada dia dependente de Ti, Senhor. Sustenta ele, Pai, nesses dias do qual ele está vindo até aqui, Pai, qual ele, sabe, tem se entregado como sacrifício a Ti, Pai, tem verdadeiramente, Pai, seguido a Tua palavra, vivido o Seu Evangelho, Senhor. Eu louvo a Ti pela vida do meu pastor, pela vida da minha pastora, Pai, e por todos aqueles, Pai, que estão aqui, Senhor, fazendo com que essa live aconteça, Pai. Muitas pessoas estão, sabe, negligenciando o seu eu para estar aqui fazendo com que essa live aconteça e que tudo ocorra bem. Então eu agradeço a Ti por cada pessoa que está aqui, Senhor, e por todas as pessoas o qual ouviram, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger, e que essa palavra possa estar no nosso coração e que ela venha cada dia, Senhor, arder dentro de nós, que nós possamos declarar: eu era cega e hoje eu vejo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, é isso aí. Amanhã, a gente vai estar no nosso 7º dia de jejum, de propósito. Quero pedir à igreja para não se esquecer das fotos no grupo, não se esquecer dos seus horários, cada um cumprindo o seu horário, porque, como vocês sabem, é uma torre. Então, quando você deixa de cumprir o seu horário, você deixa de cumprir o propósito. E essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é que o propósito, ele flua assim, que ele aconteça assim, que o agir de Deus vai acontecer, ele já está acontecendo. Então, que você cumpra o seu propósito de amanhã, o seu dia, leia a sua palavra todos os dias e creia que Deus está trabalhando na sua vida. Quero lembrar também do culto de domingo, que ocorrerá às 18h30. Convido a todos que estão assistindo às 18h30. Convido a todos que estão assistindo, que talvez não conheciam essa live, talvez não conheciam a nossa igreja, todos que estão assistindo, que estejam conosco domingo às 18h30, que teremos aqui uma palavra abençoada para vocês, que o agir de Deus vai ser liberado sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém, igreja? É isso. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.